Oi, meus amores, vamos começar o nosso consultório? Hoje eu quero falar de frustração no casamento. O que tem de gente frustrada no casamento, gente infeliz. De onde vem tanta frustração? Por que tanta frustração? Será que as pessoas não se conhecem antes de casar? Será que no processo há mudanças de personalidade, de comportamento que aparecem agora no dia a dia que não aparecia antes? O que acontece para você? Como é a tua história? O que será que a gente pode aprender? O que será que a gente pode corrigir? O que a gente pode mudar de fato? Em que áreas da vida vão aparecer os resultados dessa frustração, desse sofrer numa relação que causa tanta enfermidade emocional, causa tanta enfermidade, somatiza muitas vezes dores por conta de muitas aflições de um casamento doloroso, difícil? Eu devo dizer que nós cremos, segundo a palavra de Deus, que casamento é ideia de Deus. Eu creio em Deus, creio na palavra, creio no assim diz o Senhor, que casamento, homem e mulher, para ser e viver uma vida em harmonia, apesar de sermos pessoas diferentes, mas a harmonia deve ser o nosso foco, o nosso objetivo. Mas por que a desarmonia então? Bom, vamos então falar de frustração? Vem com a gente no programa de hoje, a minha convidada excelente, participa comigo pela primeira vez, mas outra vez presencialmente, outra vez foi de longe, lá de Brasília, agora ela veio pertinho da gente, ela é doutora em psicologia, psicóloga clínica e é um prazer recebê-la no programa de hoje. Vai parecer que é parente, poderia, mas o sobrenome é Alves. Tânia, doutora Tânia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Arleide. É um prazer estar com você hoje aqui. Muito Eu obrigada. que agradeço. Tânia, então já começo te perguntando assim de cara, de onde vem tanta frustração nos casamentos? Eu acho que você já falou bem aí, né? É, Expectativa, Darleide. Eu trabalho com mulheres, atendo também homens, mas o meu público mais forte são mulheres e muito nessa área de frustração no casamento. O que eu percebo? Há muita frustração porque a expectativa é muito alta. Você colocou, será que não conhecia antes? Tal? Muitas questões é essa. Você não conhece a pessoa e você entra no barco. Depois que você entra no barco é que você entende o que está acontecendo. Então, às vezes, você idealiza um tipo de homem, um tipo de companheiro, mas sem conhecer. Você não investe nessa coisa do antes, do namoro, do tempo para conhecer, de se relacionar. E quando vai para o casamento, descobre que aquela pessoa com quem ela se casou, que ela inclusive orou, né? Porque nós, como cristãos, oramos e tal. E ela entra num relacionamento onde aquela pessoa não corresponde com as demandas dela, com as necessidades dela. Então, inicialmente seria isso. Você cria uma expectativa, idealiza uma pessoa, e quando você conhece, não é nada daquilo, ou não preenche as suas necessidades. Né? Não tem nem a ver muito com ele. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a necessidade que ela entende, e ela procura alguém para preencher isso, esse vazio, essa necessidade. Então, tem muito disso, de uma idealização. Eu idealizo não só o companheiro, mas o casamento, né? Porque também tem essa questão de entrar num relacionamento, num casamento, achando que é, sei lá... O que mais acham, assim, o que te descreve na clínica e assim, de modo geral, o que se espera de um casamento que não acontece? Tá, uma queixa bem comum, assim, que eu escuto sempre, é assim, eu esperava que fosse diferente, o casamento fosse diferente. Eu não sabia que ter filhos era tão complicado. Se eu soubesse que ter filhos seria tão difícil, é sério mesmo, né? Eu não teria arrumado filho. Isso eu escuto, tá? Uhum. Ou eu não sabia que casamento era assim. Eu pergunto, mas o que você esperava? Isso. O que você imaginava de um casamento? Não, porque, sabe, eu esperava que ele chegasse em casa, ele fosse mais dessa atenção. Eu esperava que ele continuasse sendo, né, atencioso, carinhoso. Interessante, Darleide, que quando, assim, eu falo para ti, não vou falar 100%, mas 99,9% das queixas que vêm depois que se casa, que está no relacionamento, teria como identificar isso antes se fosse mais atenta. Porque eu não conheço nenhum dos casos, eu não conheço nenhum dos que eu atendi até hoje, que vem uma queixa do outro, desse marido, que já não evidenciava isso no namoro. Eu não lembro, de verdade. Uhum. Então, de uma forma ou de outra, então assim, há uma frustração porque espera, idealiza alguém e depois vê que não era aquilo que esperava. E eu penso que também, quando o relacionamento ali ainda está se dando em termos de namoro, acontece que há um número de pessoas, e especialmente mulheres,
que elas idealizam em função do sonho de menina, sonho de princesa, encontrar príncipe encantado, tem umas coisas assim, né? E que em alguma situação ela vai perceber algum sinal, mas vai negar, porque se eu admitir que aquilo pode ser alguma questão que vai me trazer futuramente infelicidade, frustração, que seja, talvez eu perca esse homem. E eu preciso desse homem, eu quero esse homem. Às vezes também não tem uma coisa de vou pagar o preço para tê-lo. Tem muito, né? Não tem muito? Tem. Vou pagar o preço para tê-lo. E assim, e o preço é muito alto às vezes, né? É. Porque reconhecer isso, identificar, ok. Mas reconhecer e trazer isso é muito difícil. Então, eu prefiro levar dessa forma e tal. Sempre vai sinalizar. Eu vou contar uma história aqui, rapidinho, que tem a ver comigo. Olha só. Tem mulheres que reclamam, né? Que os homens... Meu pai e meu marido iam me matar, mas tudo bem. Ele é de boa. Quando eu comecei o namoro com meu esposo, era um pôr do sol na sexta-feira. Foi na sexta-feira? Não. Foi dia de ano, romper de ano. E eu me produzi toda e tal. Foi a primeira vez que meu esposo foi na minha casa. Pedia namoro, né? Minha mãe e tal. Só que assim, meu esposo paulista, eu sou pernambucana. Pernambucano, querido, você sabe, você é nordestina, né? Nordeste, romper de ano, é uma roupa festa, nova. roupa nova, exatamente. Me produzir, roupa Sabe aquela expressão, nova. as 4 festas do ano? Isso é do Nordeste, porque a gente tem lá as 4 festas, Natal e Ano Novo, então, sagrado. E tem que ter roupa nova. Claro. Eu estava com roupa nova, produzidíssima, morena, bronzeada. Não, para tudo, porque agora, hoje, passado estes anos, você é linda, imagina essa morena, bronzeada do Nordeste, produzida para o seu namorado, imagina. A família esperando, né? Todo mundo esperando o rapaz, tem todo o histórico, vem um caso aqui, ok. Deu o horário dele chegar em casa, lá vem a criatura, né? Marquei o horário com ele bonitinho. Já não era mais pôr do sol, na época não era adventista, era de outra igreja. Sim. E ele passou o pôr do sol na igreja dele e veio meia-noite, eu falei, meia-noite, 11h30, meia-noite, para romper e pedir o namoro. Daqui a pouco veio um ser estranho na rua, se aproximando. Como assim um ser estranho? Um ser estranho, meu esposo, nessa época, ele é paulista, mas estava lá em Pernambuco, ajudando o tio dele. Ele foi passar umas férias e o tio dele vendia caldo de cana. Então ele passou, depois do pôr do sol, até meia-noite quase, raspando cana e quente, suado, ele parecia um urso. Todo pelo era... Não, Darlene, você não está entendendo. Camisetinha regata, calça cutelê, nunca esqueço, cutelê, tal, aquele cutelê, né? E uma sandália de couro, que ele entrou no clima, né? Sandália de couro, arrastando a sandália. Eu vi, eu falei, não é ele. Não pode ser ele. E lá vem aquele homem, tranquilo, aquele rapaz, de boa, tal. Aí eu falei, meu Deus, é ele. Eu já gelei. Aí ele se aproximou, a minha família olhou assim para minha mãe, o pessoal disse, quem é essa pessoa? Todo mundo arrumado, todo cheirando, mundo cheiroso e arrumado, passagem né? de ano. Aí ele chegou lá. E aí a família se apaixonou por ele, ok, tudo bem. Por que eu estou contando essa história? Eu tenho como reclamar hoje se ele sair com uma gravata de uma cor, sapato de outra, bagunçado? Então isso acontece, a gente vê sempre que tem alguma coisa, a gente fecha os olhos para não perder a pessoa. Você está entendendo? Então, se todos os casos, sem exagero, a maioria dos casos, não lembro de um que não foi assim. A mulher está lá chorando, contando, porque ele é assim, porque ele não me dá atenção, porque ele me traiu, porque ele... Como é que era o namoro? Mas aí você traz a sua história, que é uma história engraçada, que é uma história de você admitir que tem um namorado ali diante de você que faz esse contraponto enquanto você está super arrumado, esperando aquele momento. Ele de outro estado, com outros costumes, com outra natureza de ser, ele está lá de chinelão, etc, etc. Agora, minha amiga, você diz assim, não, ele é bonitão, ele é... eu acho que vai valer a pena tê-lo de chinelo para o resto da minha vida enquanto eu estou de salto alto. Mas daí... grosseria, xingamento, agressividade com as palavras, sempre depreciação. Essas coisas chamam mais a atenção de que uma mulher tenha relevado, de que o mesmo homem tenha relevado. Não, ela é grosseira mesmo, ela é assim, mas eu a amo, depois melhora, depois passa, não é? Essa fala é muito recorrente, Darlene. Não, eu comecei, eu achava que depois ele ia mudar. Isso. Ele muda mesmo, para pior. Não é? Porque se a pessoa já é assim no namoro, que você está na conquista, no cuidado, sabe? É insano pensar que depois vai mudar. Então, isso é muito verdadeiro mesmo. Ele não é tão ruim assim. Não, ele foi assim porque aconteceu isso e isso na casa dele, com a mãe dele, com o trabalho dele. Sempre vai haver. E depois que começa né, no relacionamento, dia a dia ali, vai vendo que não mudou, sabe? Que continua do mesmo jeito. E essa mulher é impotente.
diante dessa... Porque ela já sabia que ele era assim. É. E quando ela vai reclamar, vem essa questão, mas você sabia, eu mudei em quê? E não mudou mesmo, e às vezes muda porque agora muda para pior, porque ele já ganhou, já conquistou, não é? Engraçado, eu quero que vocês pensem o seguinte, eu estou falando muito direcionado para as mulheres, né? As mulheres como, entre aspas, as vítimas, não são vítimas. É porque nessas questões, como o meu público de trabalho, embora eu atenda também os homens, a maioria das mulheres que eu atendo tem essa questão dessa queixa, a gente faz um trabalho muito direcionado, né? Com relação à queixa da frustração, da infelicidade no casamento. Então, meninos, por favor, né, Darlene? Nós não estamos aqui querendo crucificar vocês, tudo mais, não é isso. Mas é porque o público que eu trabalho e a maioria dessas questões acontecem muitas queixas com as mulheres. Até porque os homens, no geral, sabia que eles se sentem mais felizes no casamento do que as mulheres? Por quê? Somos boazinhas, né, gente? Isso, Nós somos maravilhosas, né? Ou eles não percebem? Eles não percebem. O que a gente percebe. Eles não percebem, esse é o fato, né? É mais cômodo eu não reclamar. Porque já tem reclamação do outro lado, porque tem uma infelicidade, uma frustração. Eu vou reclamar mais ainda? Tá tudo bem. Tanto é que tem casamentos que chegam ao fim ou estão se aproximando do fim, e aí há uma aproximação do tema e ele vai dizer assim, mas está tudo bem, eu não estou vendo problemas aqui no casamento, né? Ou seja, o nível de percepção do homem em relação a como está o casamento não é na mesma ideia, ou no mesmo nível que a mulher tem a sua percepção, até por conta daquilo que nós falamos antes, da idealização, de um casamento ser alguma coisa assim. A gente não para reconhecer isso, mas aqui entre nós é a hora de reconhecer, já passou da hora. Nós somos um povo que vem de uma cultura novelesca, nós somos povo de uma cultura de contos de fada, nós somos povo de uma cultura, agora, de séries, de filmes românticos, mais do que nunca. E há trabalhos, eu fiz contato com um doutor, ele fez o doutorado dele aqui na USP em São Paulo, mas ele é do Maranhão, inclusive, não vou lembrar o nome dele agora. Mas nós conversamos certa vez a respeito do trabalho que ele fez. Ele fez um levantamento em termos de filmes e o impacto dos principais filmes históricos, românticos, enfim, de como estes filmes, o cinema, impactou a nossa experiência com o amor. O que é o amor de cinema e o que seria o amor da vida real antes de o cinema ter o impacto que ele alcançou na sociedade moderna e agora pós-moderna. E a gente é fruto disso, sim. Mas Darleide, ele chega em casa e ele não me deu um beijo. Darleide, não me pegou no colo. Claro, é cena de novela, as mulheres girando na praia com aquele homem sarado, bonito. Tudo bem que você não faz tanta questão que seja esse sarado, mas que tem aquele envolvimento. E os caras ainda são lá daquele jeitão, machão, durão, não sei o quê. E nós mulheres, ai, a gente suspira. Ai, e aí se não vem? Estou dizendo que isso vai justificar muitas frustrações, no sentido mais amplo, não, mas assim, no aspecto de que muitas vezes a nossa expectativa está ali e a gente vai precisar lidar com essa realidade até mesmo para você dizer não. Eu não quero esse relacionamento. Eu não quero esse homem, eu não quero essa mulher, eu não quero esse casamento. É abusivo, é desrespeitoso, é feio. Eu vou dizer não, ainda que eu fique só. Bom, voltando aqui com você. E aí? Em que áreas nós vamos enxergar essas frustrações? Ok. Os homens se queixam também, tá? Só para lembrar bem Só para lembrar de novo. Eu volto a falar. A queixa, a solidão. Então, algumas áreas, as mulheres reclamam muito da questão da solidão. Se sentem muito só. Sozinhas. Muito só. E hoje em dia, com a tecnologia, não é? Eu percebo assim, eu tenho tratado alguns casos de mulheres que elas também se isolam agora. Ok, ele não está no mundo dele, ele não vive no mundinho dele, então eu também vou me isolar. Então, hoje em dia tem essa questão. Então, há uma queixa muito grande da solidão, a falta de interesse nas coisas dela. Né? Eles não têm interesse pelas minhas coisas. Eles chegam em casa, cansado, tal, vai para a televisão, parece coisa de 50 anos atrás, sei lá quanto tempo, mas é muito disso mesmo. Então, assim, cada um no seu lugar, cada um no seu mundo, então elas se queixam de não ter atenção. A monotonia é uma coisa que também tem uma queixa, porque chega em casa, final de semana, quer fazer uma coisa diferente, às vezes tem aquela questão eu já fui alguns que falam, né, vou para a igreja já, tem muito trabalho na igreja, trabalhei a semana toda, então as queixas têm muito essa ordem de atenção, de falta de interesse pelas questões que ela coloca.
se sentem muitas vezes desvalorizadas porque o que elas fazem em casa, as que trabalham em casa, tem muita queixa assim, eu faço as coisas em casa e parece que não sou reconhecida, não sou valorizada, não sou... Muitas vezes, quando se produz, se arruma, não sou admirada, não tenho atenção. Então, tudo isso tem sido E o que você recorrente. percebe do comportamento dos homens em relação a não corresponder a essa mínima expectativa? Custa ele perceber que a esposa está bonita? Se passa uma bonita na rua, ele vê, geralmente vê. Uhum. Se passa uma lá, olhou e tal, enfim. Por quê? O que acontece? Do ponto de vista do homem, eu sei que não é o seu público maior, mas você é uma profissional que tem uma visão bem geral da realidade, do comportamento humano, dos sentimentos, das emoções. O que acontece? É uma questão de não ter mesmo percepção afiada? Não é possível. É possível, querida. Meu pai do Creia. céu. Creia. Impressionante. Ele não presta atenção que ela está sozinha, ele não presta Olha, atenção que até ela... tem pressa. Alguns sabem, porque a mulher fala. Mas, Darleide, como é que esse homem funciona? A nossa cabeça, a gente às vezes tem essa questão de falar assim, o homem funciona exatamente assim, a mulher assim. Não é bem assim, né? Cada mulher tem a regra geral e tem a especificidade de cada um. Isso. Mas os homens, no geral, eles são muito desligados. Mas são muito desligados. Ele não percebe, percebe. Mas sabe, pensa comigo aqui, um TDAH, não é a área que vamos falar hoje sobre isso. Ok, sim. Mas um TDAH, que é mais comum do que você possa imaginar. Só desligadona, às vezes meio que, sabe, não tá ligado. E tem a ver com a personalidade do indivíduo mesmo. É aquela pessoa que percebe as coisas, não... A mulher até reclamou. Ela, poxa, você não me elogia, não fala. Aí aqueles que têm, assim, boa vontade, vai lembrar um dia, dois. Daqui a pouco ele não lembra mais disso. E não é exagero. Não lembra, não está ligado. Tem pessoas muito desconectadas. E os homens, no geral, nós temos uma percepção diferente. Não é, meninas? Pensa aí, você sabe o que eu estou falando. Vocês têm uma percepção diferente. Então, pensa um pouquinho, como é que teu marido funciona? Então, não adianta você querer ter água de pedra. O camarada é desligado, você conhece ele há um tempo. Eu não vou esperar que, sabe, que eu não quero falar do meu marido o tempo todo. Mas pensa comigo, eu comprei um tecido uma vez, fiz uma roupa que eu achei linda. Mostrei para o marido dobradinho, achando que ele ia elogiar. E quando eu mostrei o tecido para ele, ele falou assim, Tânia, parece pano de mesa. Sabe, eu vou brigar com o marido? Ele achou que aquele xadrez era pano de mesa. Ok, a referência dele. Eu faço o quê? Mato essa pessoa? Não posso. Não, ele... Você está entendendo? Então, assim, você conhece seu marido, sabe a pessoa que você tem do seu lado. Então, esteja atenta mesmo a isso. Ele é desligado, ele é desconectado. Ah, não, é só comigo, como você colocou. Com as outras mulheres, está atenta. Tem a questão da curiosidade, às vezes da malandragem também, né? De olhar, de perceber e tal. Mas ele acostumou com a mulher dele todos os dias. Então, falta realmente, e às vezes, falta intencionalidade, Darleide. De quem? Do homem. Ah, tá. De falar assim, poxa, a minha esposa, eu atendendo uma época atrás aí, e a gente atende pessoas do mundo todo hoje, Sim, né? Então, já faz muito tempo, foi um lugar do mundo aí. E eu lembro que o esposo falou assim, eu coloquei um adesivo, ele colocou no volante do carro, os lembretes, e quando chegar em casa, ele ia... Estou falando sério, tá? Certo. Onde tem a buzina ali, ele colocou o lembrete do que ele tem que falar para a esposa. Aí você fala, pô, mas é muito mecânico, se eu pegar isso, deixa o camarada fazer. Porque se ele é desligado... Porque é aprendizado, né? Ele está aprendendo, ele repete aquilo, daqui a pouco ele está mais tranquilinho. Mas, no geral, minha gente, eu falo que tem um parafuso a menos. São muito desligados. São muito desligados. Eu brinco com eles, gente, pelo amor. A minha mulher reclamou de quê? Da mesma coisa? Cara, põe, cara, a cabeça... Então, é muito disso, sabe? Então, tem essa questão mesmo de... Nós temos, Darleide. Temos. Eu falo para as mulheres, olha, se você está num lugar, na igreja, no trabalho, tal, o esposo está junto, você percebeu aquela, né? Aquela bonitinha que está ali meio que dando mole e tal. Querida, não fala. Isso. Não fala, porque eles têm um probleminha assim, às vezes, que não percebe. Você vai e fala, acabou. Você acendeu... É sério? Já ouvi várias vezes. Eu nem percebi. E ela fala, não percebeu o quê tal. Então, não fala, porque eles são um pouco desligados, para dizer bastante, desconectados mesmo. Mas isso gera frustração. Porque essa mulher quer ser vista, admirada, elogiada, sabe? E qual o grande problema, Darleide? Deixa eu só pontuar que assim, ó, tem então essa expectativa que a gente põe sobre o outro, sobre a relação, e que pode estar baseada em eu ter criado um ideal romântico que não corresponde à realidade.
Então, por isso que eu trouxe a você sobre cinema, novela, a paixão, o amor. E às vezes é aquilo mesmo idealizado que quando você vem para a vida real, você vai encontrar, não é o Cauã Raymond, você vai encontrar o seu marido Zé e ele é do jeito que é. Ele não tem um papel, um script que ele decorou para ser, etc, etc. Ele é como é. Então precisa ter também a boa vontade de olhar para esse outro e ver, este outro não alcança uma expectativa que eu tenho. Isso eu estou falando em termos como uma atenção, não vi o corte do meu cabelo, a maquiagem. Não estou falando de grosserias, não estamos falando nesse nível. Mas que muitas vezes é isso que causa dor. Mas, Taninha, você está falando assim, por exemplo, a solidão. Puxa, solidão dói muito, machuca muito. E para ser casal é para ser junto. Como é que pode, então, remediar coisas assim que são mais gravosas? Como é que você orienta? Cuidado tem que ser com você primeiro. Cuide de você. Você fala, mas peraí, falando de casal, tem que cuidar dos dois. Não, não, não. É porque eu tô só por quê? Eu me sinto só por quê? A gente tem falado muito de solitude, né? Estar bem sozinha com você mesma. Então, muitas vezes, Darleide, esse outro não vai nunca conseguir preencher aquele vazio que ele é teu. Porque é assim, ó, o pessoal reclama da solidão, né? Tô sozinha. E tem realmente, ela se sente só. Mas muitas vezes a questão de sentir-se só tem mais a ver com o que ela tem, com o que ela não tem, nem o que ela tem, com o que ela não tem. E ela quer que esse outro venha preencher tudo isso. Então, eu me sinto só porque, por exemplo, porque vem uns casos muito assim na cabeça, eu tenho que estar arrumando para não... Final de semana ele não saiu comigo. Ela pensou em um evento específico para sair com ele. Ele passou o sábado junto, eles almoçaram juntos, à noite dormiram juntos, mas aquela situação, aí ela reclama assim, tipo, tá vendo? Ele não vai comigo. Ele não vai. Ele não se importa, ele não estava, ele não foi. Então, assim, tem a solidão? Tem. Muitas mulheres, e aí sim, tem a frustração porque esse homem chega, porque tem esses casos que eu falei, e esses que eu estou te falando, que é realmente o camarada, ele não está muito preocupado com isso. Ele chega, tem o mundo dele, se isola muitas vezes no celular, que é uma queixa muito recorrente, se isola nesse mundo, e a mulher fica o final de semana, a semana toda. A semana, geralmente, elas falam assim, não, é tranquilo, passo o dia trabalhando. Final de semana, ficam muito sozinhas. O que acontece? Quando eu falo assim, cuidar dela, porque você vive 1 ano, 2, 6, 60 anos, como eu já acompanho casos, já acompanhei casos, 60 anos a mulher vivendo uma tremenda solidão. Esse homem tinha tempo para tudo, menos para ela. Primeiro, tá, vamos resolver isso? Como é que a gente resolve isso? Vai deixar, tudo bem, me conformo com ele, do jeito dele, no mundo dele? Não, eu preciso reagir, tá? Mas quando eu falo, Darleide, primeiro eu tenho que cuidar de mim, porque eu não consigo mudar o outro. A gente fala disso o tempo todo, eu não consigo mudar esse outro. Esse outro, ele não aprendeu, parece exagero também, né? Ele não aprendeu, ele não sabe. E tem aquele não, que ele não sabe e ele não quer aprender. Porque ele não tem interesse na mulher dele. Estar com a mulher dele não é agradável. Estar com a mulher dele não é interessante. Então, ele é aquele cara que é muitas vezes frio, indiferente. E isso gera muito sofrimento. Sim. Essa frieza, essa indiferença, esse olhar de desprezo. E às vezes não tem nada disso. Só não dá atenção. E justifica, eu estou aqui do seu lado. Eu passo o final de semana todinho em casa. Vocês já ouviram isso, né? Eu passo o final de semana todinho em casa, eu estou aqui presa, estou aqui em casa, tá só no corpo, né? Mas há um distanciamento, e isso judia muito, né? Ela sente que ele está ali, mas ele não está. Não tem afinidade mais, não tem o olhar, né? O olhar do olho ali, não tem mais isso. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Ela reclama a vida toda mesmo, porque está muito tempo junto, e está tudo bem. Então, isso gera muito sofrimento, muita frustração. Eu escuto assim, poxa, eu casei para ter alguém. Isso, e é verdade. Claro, essa é a ideia do casamento, né? Eu casei para ter um companheiro. E cadê esse homem? Isso gera muita dor, muito sofrimento. Mas o que é que eu faço, no meu caso, né, como profissional? Eu trabalho justamente o fortalecimento dessa mulher. Eu preciso fortalecer essa mulher. Para ela diferenciar o que é dela, o que é dele e o que é dos dois. Mas aí ela vai precisar encontrar um significado para a vida até a parte dele. Porque isso também não pode parecer uma desistência? Tá. Pode ser. Porque, assim, ela está lidando com uma frustração. Vocês concordam comigo? Ó, tem uma frustração, tem um casamento que frustra.
Frustra em quê? Porque me deixa só, porque não me enxerga, não fala comigo, eu sou a mulher dele na cama, isso, aquilo, outro. Ou pode ser ele dizer, eu para ela sou apenas o braço que trabalha, que paga as contas, o que seja. Geralmente os dois também trabalham, enfim. A gente não tem como aqui pontuar cada uma da situação. Seu caso, outro caso. Então a gente pega no geral. Tem uma frustração em curso. Aí você diz assim, vou investir em você, vou fortalecer você. Nesse momento, ela vai precisar se desvincular um pouquinho dessa expectativa que ela tem dele para investir noutra esperança, noutro que tem a ver com dar significado à vida dela, quem sabe profissionalmente, quem sabe voltar a estudar, quem sabe. É nesse sentido ou não? Interessante, Darleide, olha só. Por que eu falo de fortalecer essa mulher? Vamos pensar que esse homem não mude. Isso. É assim, acabou, meu jeito é esse, você já me conhecia, porque é isso que acontece às vezes. Você já me conhecia, e conhecia mesmo. Mas ele saía comigo lá atrás, mas ele já demonstrava alguma coisa aí, você sabe o que eu estou falando. Tudo bem. Ele não muda. Até então, é a mesma coisa. Essa mulher vai ficar nesse lugar de choro. Mas eu entendi o que você falou assim. Então, ela vai desvincular dele? Precisa, às vezes, desvincular. E a gente nem está falando de divórcio. Não. É só parar de esperar que o outro dê o que ele não tem para dar. É isso. Né? Então, às vezes, choca a pessoa. Fala assim, como assim? Eu vou focar em mim? Querida. Ou senão vai chorar. Ajoelho lá e fica chorando o tempo todo. Não tem como. Então, peraí, cuida de você. Mas cuida de quê? Das suas necessidades. Por isso que eu falo, o que é seu? O que é seu você tem que saber. Então, essa autoconsciência eu queria falar para as meninas. Vai lá. Pensa bem, isso é fundamental para a tua saúde mental, para a tua saúde no casamento. Você saber identificar o que é seu, o que é do casal e o que é dele. Porque, assim, esse sentimento, vamos pensar que ele seja justamente como você está falando, um cara meio desligadão, meio distante e tal. Ok. Você não precisa fazer psicologia para entender isso. Mas, assim, qual é a história desse homem? Por que ele funciona assim? Por que ele é tão distante, é meio frio, é indiferente? O que é que tem nesse homem que ele não consegue reagir, eu falo o tempo todo e tal? O que é seu? Por que isso mexe tanto comigo? Porque eu sofro tanto quando ele não me corresponde, porque ele não me dá a atenção que eu espero. Porque tem muito disso também, Darleide. Quando você conversa com os dois, tratando muito casal, ele fala assim, mas eu fiz isso, isso e isso, nós fizemos assim, assim, assim. Mas não é o suficiente para ela. Mas para ela não era. Uhum. Não era. Então, a frustração vinha assim, não, mas não aconteceu assim, do jeito que ela esperava. Então, saber o que é de cada um, por exemplo, essa mulher, ela sofreu rejeição na infância. Sentiu-se rejeitada. Ela provavelmente vai ter muita dificuldade no relacionamento. Esse marido pode ser o bam, mas ela vai sempre sentir um vazio. Ela vai estar sempre demandando dele. Sabe aquela coisa, você me ama? E qualquer movimento pode sugerir rejeição. Dispara um gatilho da rejeição. Da rejeição. É muito... Olha, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele bate a qualquer momento e ele vem aqui com a mesma força do lado de trás. Então, uma situação de que ela pode sentir que ele foi indiferente, rejeitou, vem uma enxurrada de sentimento que ela não tem consciência disso. Por isso que é importante entender assim, peraí. Eu volto a falar nisso, que isso é muito importante para a gente. O que é meu é o que eu sinto, é a minha história de vida, é o que eu vivi lá atrás. E então é o que eu vou fazer com isso aqui. O que eu faço com isso? Então, quando a gente casa, a gente leva cada uma bagagem. Não é só literalmente, não, mas a nossa bagagem, nossa história de vida. O que acontece? Tem coisas que não cabem mais nessa mala. Não dá para levar mais nessa mala. Mas aí o que faz, né? Vamos fazer assim? Tira? Tira. Tira da mala? Tira da mala. Eita, vamos fazer assim? Na volta do intervalo, eu quero saber como é que tira da mala, o que tira da mala? Dessa bagagem que a gente leva para o casamento e às vezes pesa demais, dificulta demais. Até já. Gente linda, vamos estudar sobre relacionamento? Toda semana nós estamos aqui com você no consultório e que eu considero um programa terapêutico para gente que às vezes senta aí em frente à TV, em frente ao computador ou com o celular na mão, acompanhando a gente até pela internet e escrevendo, anotando, refletindo e pondo em prática. Eu quero um dia lá na eternidade conhecer a todas as famílias que foram impactadas por aquilo que acontece aqui no consultório, levando-as a pensar e repensar os seus relacionamentos e pôr em prática lições de vida e de transformação.
Nós estamos com um guia de estudo que eu considero assim, é o meu queridinho, já que fui eu quem o escreveu. Pais preparados, filhos de caráter. E aí você vai dizer mais o tema de hoje, casamentos frustrados. Primeiro, casamentos frustrados, casamentos infelizes, têm maior tendência a gerar filhos infelizes. Ambientes muito ansiosos geram crianças e adolescentes também muito ansiosos. Ambientes deprimidos por conta de relações truncadas, perturbadas, geram uma perturbação em todos na família. E os nossos filhos precisam de cuidados quanto a isso, mas o que se faz? Se pai e mãe é quem precisam de ajuda primeiro. Então, a primeira lição desse guia de estudo, Pais Preparados, Filhos de Caráter, tem a ver com o autocuidado. Tem a ver com você buscar saber em que você pode fazer um movimento de procurar cura para suas próprias feridas. Já que nós queremos tanto filhos saudáveis, queremos filhos que tenham, de fato, um significado sendo construído na vida, nas relações com a família, nas relações com os outros, fora de casa, mas pais feridos ferem seus filhos. Pais machucados tendem a machucar seus filhos, muitas vezes inconscientemente reproduzindo falas pesadas, difíceis, comportamentos que são percebidos pelos filhos, que causam dor, que mantêm distância, que afastam os filhos, que desatam laços quando deveria forçar, ou melhor, fincar esses laços cada vez mais profundamente. Então, a primeira lição desse guia de estudo é sobre autocuidado que os pais precisam considerar para si, para então transbordar o bem sobre os seus filhos. Entre em contato com a gente, peça o seu guia de estudo, é gratuito, nós produzimos com muito amor para você, parceria da Novo Tempo com os Anjos da Esperança. Para você ter o seu guia de estudo em casa, você recebe pelo correio, você vai mandar o seu pedido agora pelo nosso WhatsApp. Anota aí. É fácil, 12 98244 4449, 98244 4449. Fica aí no vídeo para você salvar nos seus contatos e mandar uma mensagem aqui para a gente dizendo: eu quero a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aqui tem outros temas como disciplina, tem temas como é que lida com o filho rebelde? Como é que faz, hein? Também sobre como preparar seus filhos para enfrentar, lidar com qualquer suspeita de abuso sexual, por exemplo. Enfim, este e outros temas para você. E mais, cada lição que você tem em mãos por escrito também corresponde a uma videoaula que eu preparei para você. Tá bom? 12 98244 4449, sem pagar nada por isso. Que Deus te abençoe. E a gente continua na nossa conversa hoje sobre casamentos frustrados. Pega muito para as mulheres que trazem suas queixas. Estou frustrada, estou cansada, estou desanimada no meu casamento. Minha convidada de hoje é a doutora em psicologia, psicóloga clínica, doutora Tânia Alves. Tânia, antes de ir para o intervalo, você falava de uma bagagem de vida que a gente leva para dentro do casamento, obviamente, para a vida toda. Mas você disse de alguma coisa que a gente precisa tirar da bagagem. O que seria? Eu lembro que eu tenho quase 30 anos, nossa, mais de 30 anos casada já. E eu lembro que um dia desse eu vi no meu guarda-roupa umas 3 roupas que cabiam em mim, né? Fiquei muito feliz, Claro, óbvio, né? Claro. Isso há um tempinho atrás. E agora eu fui colocar elas não entrarem na minha perna mais. O que mudou? Mudou muita coisa. Muita coisa. Então, assim, quando nós casamos, trazemos nossas bagagens, nossa história de vida. Ele vem com toda a história dele, ela com as histórias dela. Assim como aquela roupa que eu tinha e estava toda feliz com ela, achando que ia levar para o resto da vida, tive que colocar lá fora. Aí você perguntou, mas deixa? Deixa. Tem alguns comportamentos, Darleide, que não cabem mais. Isso gera muita frustração nas mulheres. Casou, o bonito chega, quer continuar com vida de solteiro. Já viu isso em algum lugar, né, querida? Muitas vezes. Isso gera muita frustração e conflitos, problemas, em muitos casos, separação mesmo. Sim. Por quê? Ele casou, mas ele quer continuar com a galera, ele quer continuar com a vida que tinha antes, ele quer continuar com alguns costumes, quer ver um costume que tem prejudicado muito, muito o matrimônio de muitos casais. Era solteiro, ficava até tarde na televisão, no videogame, enfim. Aí casou, a mulher vai para a cama sozinha. Isso é uma queixa muito comum. É porque ele está trabalhando, e aí a galera que trabalha com computação, esse negócio, tem sempre uma desculpinha a mais. E ela fala assim, poxa, eu vou lá e olho, tá vendo seriado, tá vendo... Então, assim,
esse é um costume que não cabe mais, sabe? Quando você casa, é aquilo, eu preciso, é meu companheiro, aí isso gera a questão da solidão também. Outra questão, antes era muito na casa da mamãe e do papai. E em alguns casos, eles não largam, não cortam o umbigo. E isso gera muita frustração também, né? Ele está lá o tempo todo, ele não assume responsabilidades. E, enfim, esses são hábitos que não cabem mais no relacionamento. Né? Já não combina mais com a vida da conjugalidade ali, não tem mais como. Então, isso gera frustração, isso gera conflitos e, em muitos casos, até mesmo uma separação, um divórcio. Então, tem comportamentos, tanto da mulher como do homem, que precisam ser abandonados. Ela não tinha hábito de cuidar de casa, ela não sabia fazer isso. É verdade. E agora tem que fazer, tem que lavar, tem que cozinhar um dia desse. Muitas vezes trabalhando fora e dando conta de casa. Sim, mas agora, um dia desse, uma falou assim, meu fogão tá novo. Eu falei, nossa, legal, tal. É porque tem 2 anos que eu não uso esse fogão. Mas que não usa como, assim? É porque eu não faço comida em casa. E o marido se vire com isso, tá? Para comprar aquele lá, o miojo da vida, o miojo, pede e tal. Então, tem coisas que, gente, vamos repensar isso? Então, muitas das frustrações... Até miojo precisa acender o fogo, Precisa, aí ela liga e te pede comida. Mas, Taninha, você estava dizendo pra gente sobre como é que, então, investe em si mesmo. E quando eu trouxe que... então, nós precisamos desconectar aqui dessa expectativa e me voltar para um outro ambiente pessoal e íntimo de investir em mim. Isso, para muita gente, pode dizer assim, é desistir do casamento? Lembra que eu disse isso, né? Isso é desistir do casamento. Eu acho que a gente precisa amadurecer num aspecto que é fundamental. Gente, muitas vezes é quando você mudar que o outro vai ser despertado para mudar também. Não é verdade? Você mantém no mesmo passo a passo da vida inteira, esperando, muitas vezes o que eu digo sempre, mendigando, pedindo esmolas, da atenção do outro, implorando, ai, por favor, ou choramingando, eu sou infeliz. Não move o coração do outro, o outro nem sabe ou nem quer fazer. E você vai fazer o que com a sua vida? É aí que entra a doutora Tânia dizendo, vai precisar investir em você. De que maneira? Me fala de investimento pessoal. O que seria isso? O capital pessoal. Deixa eu falar para as meninas aqui, Darleide. Eu falo, às vezes a pessoa liga para mim e fala assim, olha, eu queria muito marcar uma consulta de casal. Ok, primeira pergunta, ele quer? Isso. Ele está querendo? Não, mas eu vou. Tá, veja isso primeiro. Aí ali, rapidinho, eu já entendo mais ou menos a situação e eu falo, venha você sozinha. Então, meninas, o investir em você é justamente isso. Às vezes está querendo mudar esse outro, né? Eu preciso levar lá para mudar alguma coisa. Quando se percebe, muitas vezes, que você está vivendo um momento de muita frustração, de muita tristeza, eu falo assim, e a tua pergunta, né? Como é que eu faço isso? Muitas vezes é procurando ajuda, Darleide. Procurando, por que não uma terapia? Isso. Sabe? Peraí, eu preciso. O autoconhecimento, sabe? A autoconsciência de si mesmo pode mudar. E a gente geralmente passa muito tempo fazendo algo que não vai funcionar, que é querendo mudar esse outro. Aí vamos pensar nesse caso específico. Ele não me dá atenção. Eu me sinto só. Você não se sente só por quê? Porque realmente ele não te dá atenção ou porque você precisa trabalhar as suas necessidades, aquela questão que eu falei lá de trás da sua história, para você se entender, né? Ter mais, ter prazer de estar com você, porque é isso mesmo, fica mendigando, né? Ali, fica comigo. Eu lembro aqui de várias situações. Ah, por que você não fica comigo um pouquinho mais? Ah, vamos assistir junto. Naquela hora, ele não quer assistir televisão com você. Ele não quer assistir um filme com você, ele quer estar só. E essa mulher chora e fica mal e acha que ele não ama. Então, assim, quando eu falo autoconhecimento, eu preciso saber, isso é meu? Qual é o meu problema? Eu não consigo ficar? Lembra da criança anterior? Eu comentei lá atrás. No outro programa, né? No outro programa. E eu falei assim, que tinha aquela bonequinha que faz um barulhinho. Então, muitas mulheres, muitas vezes, não conseguem ficar sozinha porque a história dela é tão difícil de encarar que ela precisa estar sempre preenchendo com o outro. Então, de repente, quando eu falo assim para essas mulheres que vão, para você que sabe que, às vezes, você quer levar o marido para resolver um problema, que às vezes o problema, não é que o problema é você, mas que a questão ela é mais sua do que dele. Então, quando você para, com autoconhecimento, peraí, eu posso mudar isso? Eu posso estar sem romper o meu relacionamento com o meu marido, mas tratar primeiro das minhas feridas, para estar confortável, se aquele dia ele não quer sair. E, às vezes, falta habilidade, Darleide. Habilidade para conduzir a mesma coisa, entendeu? Ele não quer sair, eu já vou brigando, já vou xingando, já vou reclamando, já vou criando um clima ruim. Eu
não sei, cada pessoa tem uma realidade. Claro. Aqui não existe receita pronta, né? Exato. Eu posso falar para uma pessoa que está falando assim, ela não conhece meu marido. Ele não tem jeito, não no arranco de conhecemos casa, mesmo, né? não conhecemos, mas você pode conhecer parcialmente esse homem ou muito, mas mais importante do que conhecer ele é conhecer você, como você funciona. Então, por que eu fico nessa dor tão grande? O que é que eu posso fazer para mudar? E dói mesmo, né? Acho que Muito, vale dizer, muito. você já disse várias vezes, vamos pontuar aqui, dói mesmo. Se não doesse, não se chamaria frustração, se chamaria recreação. Meu recreio é que meu casamento não é bom. Não, gente, é frustração, é dor, é tristeza, é decepção, é vergonha. Vergonha de falar para a família, vergonha de os outros saberem que o seu casamento não é legal e que você casou mal. Enfim, tem muita coisa envolvida. A questão, porém, não dá para você deixar a vida correr na expectativa de que o outro mude para você então viver. Nossa vida é muito cara, não é, Tânia? Sim. Nossa vida é muito preciosa para a gente simplesmente vê-la passando na expectativa de que você não vai me perceber, você não vai dizer que me ama, você não está nem aí para mim. Primeiro, isso te torna desinteressantíssimo e desinteressantíssima. Isso te torna uma pessoa que não causa no outro desejo de estar e só vai afastando mais. Então, isso aqui significa o quê? Vamos buscar um sentido para a vida além de ser casado? Mesmo casado ainda, em frustração, isso pode repercutir tão positivamente em você. Deixa eu perceber, deixa eu cuidar dos meus traumas, deixa eu cuidar das minhas dores, deixa eu cuidar das minhas lembranças tristes, deixa eu cuidar da minha baixa autoestima, que isso aqui destrói tua autoestima. Deixa eu ir lá descobrir de novo minha identidade, tirar a poeira, a casa de aranha, para eu lembrar que eu sou alguém a parte desse outro aqui que não me quer agora como eu estou. É isso aqui. Eu gosto de pontuar isso para ficar muito claro, porque sempre tem alguém assim, mas é divórcio, é separação. E tem homem que vai dizer assim, Darley, já sei, você vai colocar na cabeça da minha mulher para ela chegar um dia desse para mim e dizer assim, me deixa. Eu não estou dizendo para a tua mulher te deixar, mas que você às vezes merecia experimentar solidão para você saber o que é bom para tosse, aqui para nós, meu amigo. Mas ó, estamos aí ainda na luta, hein? Estou de olho em você. Agora, a mulherada também precisa parar de chorar 24 horas por dia, como se a vida girasse em torno de um homem. Ou de um casamento. Ai, minha vida. Sua vida não é isso. Sua vida é mais. Sua vida é você em Cristo, sendo alguém que vive uma experiência de viver como um todo, e não somente por aí. Volto com você, Taninha. Às vezes, fazer o luto desse homem vivo é muito difícil, tá? É porque é o homem que eu idealizei, né? Então, quando ele não corresponde, acontece isso. É sofrimento. E é sempre bom ratificar isso, né? É legítimo a sua dor. Isso. A sua dor é legítima, é real. Nós não estamos banalizando de forma alguma mesmo. Mas o ponto principal aqui é quando eu mudo, de alguma forma, o ambiente vai mudar. Então, investir é justamente isso, é esse autoconhecimento. O que eu preciso fazer para mudar? Se eu não consigo mudar ali, eu mudo aqui. E o luto desse homem é isso, é falar assim, tá, eu casei com esse homem, eu decidi permanecer com esse homem, mas este homem não corresponde àquilo que eu criei na minha cabeça, porque tem muito disso, né? Você cria, você idealiza uma pessoa e não é. E quem sabe aquela pessoa que ela idealizou não seria. Mas eu também vou dizer uma coisa que você não vai dizer porque você é doutora em psicologia, mas eu posso dizer. Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente ruim e que para ela mudar, ela vai ter que se quebrar aos pés de Cristo na graça de Deus. Só quero fazer esse parêntese aqui. Tem gente que é ruim, tem gente que é difícil, tem gente que gosta de ver o outro sofrer, porque ela tem sofrimento na alma também. Vai precisar, olha, é só para você saber que a gente não está, como bem disse a Tânia, banalizando. A gente sabe que a vida é dura e que tem gente que está aí te fazendo mal mesmo. E você precisa reagir, cuidando, fazendo bem a você. Tânia. Tá, então deixa eu falar, já que você colocou essa questão, que eu acho que é importante, é o CRD. Eu gosto disso aqui, CRD. Conta, o que é essa sigla? Construção. No relacionamento conjugal, tem esse momento que não dá mais para... Vamos arrumar, vamos emendar, vamos arrumar a parede, porque tem casos que a pessoa arruma que você fala aí, né? Que vai lá e quebra uma parede, derruba a parede. Tá lá a infeliz, no bom sentido, meninas, lutando pra caramba, tentando, arrumando. E o camarada vai lá, derruba um pedaço aqui, mas... Martelada aqui, sabe, martelada e derruba e machuca, mas não quer ir embora, né? Porque, assim,
quer ficar ali, porque diz que ama, que é importante, que é a vida dele. E tem casos, eu já vi, eu imagino que você já conhece também, de pessoas que chegaram até a divorciar-se. E depois voltou e casou de novo e vive feliz. Então, a construção, não é nem reconstrução, é isso, construir de novo. É possível? É, é possível. Eu tenho muito medo, às vezes, de falar aqui, porque você fala para quantas cabeças? É. Quantas? Então, nem mandando ficar nem ir, mas pensa nisso. Às vezes é um momento, eu não sei qual é a etapa que você está. Se é o C, que é construção, o R, resolução, ou D, dissolução. Construção é quando você vai zerar, derruba tudo. Ou seja, sabe quando você olha, Darley, e vê que não tem mais esperança? Não tem mais. Você olha e fala, pô, já fiz, lutei, fiz tudo. Mas em algum momento os dois falam assim, os dois, né? Os Porque às dois. vezes é só uma que está lá ralando e achando que tem a síndrome da Mulher Maravilha, você sabe, né? Isso. Vamos fazer, vamos reconstruir, eu quero, eu quero, eu quero, e o outro não está nem azul. Aí ela encontra um grupo no Facebook, que é um grupo de outras mulheres, Ai, e diz, você vai gente. orar, vai jejuar, vai Ai, fazer Darlene, campanha, triste. seu marido vai voltar, e ele está com outra, não tem problema, ele já tem filhos com outra, não tem problema, Jesus vai te dar vitória. E aí vem um grande sofrimento, né? Claro. Em nome de Deus, Isso. eu fiquei 60 anos. Isso que eu escutei de uma Deus pessoa. leva a culpa. Em nome de Deus, eu passei 60 anos sofrendo. 4 dias antes do indivíduo morrer, ele falou que me amava. Você pode ficar aí 40 anos, 60, Tudo bem. 30, sei lá quanto. É uma escolha sua. Mas pode também haver uma construção. Você e ele, mas os dois têm que estar implicados na relação. Tem a questão que eu digo de resolução. O casal consegue. Tem os conflitos? Todo mundo tem. As dificuldades, todo mundo tem. Mas consegue administrar, resolver, vive um casamento bacana. E tem a parte que é mais difícil, dissolução. É quando não tem mais como, né? Que é justamente isso, é aquele camarada que é ruim, que é difícil, ele não quer, e ele quer que seja do jeito dele, porque o pior de não querer não é isso. É não querer e permanecer. E aí, Darley, sofrimento nas relações, nos relacionamentos, dá problema cardíaco. Estava vendo uma pesquisa, que triste, quer dizer, morre, casamento até a morte. É mesmo, alguns vão morrer no casamento porque tem essa construção, e a gente não está fazendo jamais aqui apologia à separação, divórcio de forma alguma. Apologia à vida. A vida, então tem muito disso mesmo. Então tem aquele momento, agora, o que é que eu te digo? Qualquer um, e aí é meu trabalho, eu faço muito trabalho. Gente, onde é que você está? Aonde você estiver, seja na construção, na resolução ou na dissolução, você precisa estar bem, sair inteira disso, ou estar inteira nisso. Porque muitas vezes tem um divórcio e a pessoa sai destruída. Mas o que se chama de sair bem se a situação é má, conflituosa? O que é esse bem? Eu vou te falar esse bem, sair bem. Se você vive um relacionamento muito ruim e você passa por um processo bem bacana, uma terapia séria, onde você vai trabalhar seus traumas, aquela vivência ruim, você sai flutuando, não é leve não. Você entende? Entendo. Esses dias eu ouvi de alguém que falou assim, eu sou preparada para sair, depois de quase mais de 30 anos. Eu estou preparada, estou saindo, tem a dor, porque, gente, a dor da separação, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Sofre a mãe, o pai, né? Os agregados, todo mundo sofre. Mas, então, sair inteira. Como é que sai inteira? Não tem como, né? Aquela historinha, mas, gente, sair minimamente com condições emocionais, é muito difícil, mas condições emocionais, psíquicas, para continuar a vida, porque a vida não parou ali. Então, é isso, é cuidar disso, estar bem, independente do processo que seja, desse que eu coloquei aqui, você sair, não sair tão destruída, Darley. Sangra, dá dó de ver muitas mulheres em sofrimento e, assim, a culpa. Eu não posso sair. Como assim? Eu vou estragar a vida desse homem? Eu tenho pena dele, eu tenho pena, como é que eu vou largar esse homem? O que é que vai ser dele agora? Aquela síndrome da Mulher Maravilha, né? Então, se perpetua muitas vezes, e às vezes em nome dos filhos. É muito, uma das cenas mais dolorosas que eu atendo família é escutar a filha falar assim, mãe, por favor, largue papai. Tem noção do que é isso? A dor, o sofrimento? É atender famílias e saber assim que a criança está em casa e quando o pai estaciona o carro lá embaixo na garagem, a criança faz xixi de desespero. Entende? Então, é muito sofrimento. Então, é muito angustiante. As mulheres muitas vezes se sentem muito impotentes diante da situação, da frustração mesmo de ter um casamento infeliz, frustrada. E aí vem a pergunta, por que eu permaneço? Por que essa
a mulher faz lá? Permanece uma vez que ela entende que ela está sofrendo e tal. Aí são muitas questões, né? São Muitas questões. Meus amados, a gente fala sobre essas coisas e o coração fica partido, porque a gente sabe de quantas e quantas vidas estão frustradas, como é o tema do nosso programa de hoje, em função de um casamento, que envolve filhos, que envolve família, que envolve igreja, que envolve sociedade. É muito difícil. E volto a dizer outra vez, nós estamos falando ainda que de mulheres que trazem essas queixas mais comumente, mas a natureza humana é muito difícil. Quantos homens estão sofrendo também em casamentos muito difíceis, eu diria até perversos, muitas vezes. Então, aqui é falar de natureza humana. A gente precisa mais do que tudo dar valor à vida. A vida precisa ser considerada como algo que é simplesmente precioso e que causou Jesus Cristo ser morto na cruz. Pelo amor de Deus, eu te peço, pelo amor de Deus, não faça isto com o seu marido. Não faça isto com a sua mulher. Não faça isso com seus filhos. Um dia nós estaremos diante de Deus e Deus vai nos perguntar o que nós fizemos com os da nossa própria casa. Isso é muito grave. Quando nós estamos trabalhando para tirar pessoas desse buraco onde elas se encontram infelizes, com a vida praticamente amaldiçoada, porque isso não é abençoado, é amaldiçoado. Viver com xingamentos, abuso, desprezo. Não, Darleide, ele não me xinga, ele simplesmente não me enxerga. A minha mulher simplesmente não está nem aí para o que eu sinto, a minha mulher nem se importa com nada. Eu estou aqui por causa dos filhos, mas eu não presto para nada na boca dela, para a família, para as pessoas. Isso acontece. Então, estou pedindo, pelo amor de Deus, não faça isso. Você casou, você tornou-se uma só carne, você tem filhos que foram gerados dessa união, você tem uma história. Por quê? Por que insistir? Então eu te convido, se quebranta, busca Jesus Cristo, pede perdão, sai desse lugar de sofrer e fazer o outro sofrer, busca ajuda, busca terapia, faz alguma coisa. Mas não permaneça provocando dor e também carregando tanta dor. Taninha, eu te dou 2 minutinhos para você deixar aquela chavinha no ar para que alguém pegue e abra a porta do bem-estar. O que você me diz? Ok. O autoconhecimento é muito importante, né, Darleide? Entender, identificar o problema, quando eu falei aqui, identificar o que é seu na relação, o que é seu. O que é que você precisa parar de exigir do outro, porque eu percebo que muitas vezes, eu queria que você pensasse nisso, quantas vezes você está numa relação onde os dois estão com as crianças, né? Cada um com a sua criança ferida. Então, assim, identifique a sua questão, onde está a sua ferida. Olhe para o outro com mais empatia. Muitas vezes você está tão focada na sua dor, e a sua dor é legítima, mas o autoconhecimento, o que é seu, o que é dele, o que é dos dois. Então, eu diria, cuide de você, primeiro passo, das suas feridas. Se você consegue fazer isso sozinha, ok. Se não, procura ajuda. E seja também empática com esse outro, porque tem uma história do outro lado também, né, Darleide? Esse outro tem uma história. Então é isso, primeiro passo, cuide de você. Existem profissionais capazes que podem te ajudar e, sobretudo, existe o Senhor, né, o nosso Deus, que quer mais do que tudo restaurar o casamento, mas, sobretudo, restaurar a sua vida. Que você possa ser uma mulher feliz, né, livre e abençoada. E homens livres, felizes e abençoados em Cristo Jesus significa uma família abençoada, livre dessa maldição do divórcio, da separação, das brigas, das intrigas. Onde o Espírito de Deus habitar, os frutos do Espírito serão vistos. Obrigada, minha amiga. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu esforço de vir até aqui, algumas horas de estrada. Que Deus te abençoe. Amém, você também. Eu convido você para seguir a doutora Tânia ou, carecendo dos seus préstimos, do seu trabalho, fica fácil de você encontrá-la, recomendadíssima. E eu agradeço muito. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Obrigada a você também pelo carinho, por estar aqui com a gente. Eu não sei o que você passa, nós não sabemos.
Mas se você parou aqui, te chamou a atenção o tema frustração no casamento, alguma coisa pode estar acontecendo com você ou com alguém à sua volta. Mas de tudo que é dito aqui, fica com algo muito precioso. Jesus se importa com você. O céu se importa com você. Você é caro e precioso demais para o céu. Acho que, sobretudo, você considere que a sua casa, a sua família, o seu casamento seja para honrar o nome de Deus. Muitas vezes traz desonra, mas se houver o fruto do Espírito na tua casa, sendo produzido justamente pela presença de Deus na sua casa, será um casamento, uma família, uma vida para a glória de Deus. Deus pode. Deus pode. Um abraço e até semana que vem.